Hoje é o dia mais feliz da minha vida, eu agradeço pelas religiões, seja o espiritismo, seja a religião protestante, o catolicismo, qualquer religião a gente tem que agradecer, porque no decorrer desses milênios, elas nos tentam levar para o melhor caminho. Muitas vezes a gente não vai, muitas vezes a gente não pratica, mas as religiões tentam. É que os homens, nós, somos imperfeitos e muitas vezes deturpamos o sentido das coisas. Mas agradecer a elas e, em última análise, óbvio, a Jesus Cristo, que é o motivo, né, de muitas religiões. Claro, a gente tem todo o Oriente do planeta lá, o hinduísmo, o budismo, que são calçadas não tanto em Jesus Cristo, mas agradecer a Jesus Cristo, que é o motivo, pelo menos, de 90% das religiões ocidentais, né? Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 15 do livro. Continuamos aqui no livro de Humberto de Campos. Título: Posições. A história começa falando: há longo tempo compareceram no tribunal divino dois homens que tinham recém-chegado da terra. Um trazia as marcas da muleta em que ele se apoiava. O outro mostrava a marca da coroa que havia adornando a sua cabeça durante a vida toda. Os dois fariam uma prova de humildade para voltar ao mundo ou então para ir ao paraíso. Colocados um a um na balança, o primeiro, o que tinha a marca da muleta, acusou um peso enorme. Era ainda presa fácil das lutas inferiores. O segundo, rei, que tinha as marcas da coroa, no entanto, revelava grande leveza espiritual. O primeiro, inconformado, falou: onde está a justiça divina? Eu fui mendigo a vida toda, paupérrimo, enquanto ele era rei, eu passei fome, ao passo que muitas vezes ouvi no banquete luxuoso, eu esmolava na rua, passando frio, o avistava na carruagem. Eu conheci a nudez, não tinha roupas. Quando ele portava um manto dourado, adornado, vivi entre os últimos, ao passo que ele aparecia nos primeiros lugares, era venerado. O rei ficou em silêncio, com a cabeça baixa, humilhado. Mas o amigo sereno, que representava a justiça, falou: você viu a mesa farta, mas não percebeu os sacrifícios que ele teve que fazer. Notou a carruagem, entretanto, não observou o seu coração agoniado de dor ante aos problemas dos súditos que devia assistência. O olhasse sobre o manto dourado nos dias de júbilo popular, todavia não lhe contemplaste as chagas do sofrimento moral diante das questões insolúveis. O conheceste entre o maior da terra, entretanto, não sabe quantos punhais de hipocrisia e ingratidão ele trazia cravado em seu corpo. Além disso, na posição de soberano, podia ferir e não feriu. Podia humilhar e não humilhou. Podia prejudicar, não prejudicou. Na situação de mendigo, tu não fostes lançado a certos tipos de tentações. O companheiro ficou triste. O ex-monarca recebeu o passaporte e entrou, foi ao paraíso. Sozinho em lágrimas, perguntou o mendigo: mas e eu? E agora? Com este peso que eu estou? O ministro angélico o abraçou sensibilizado e falou para ele: agora, meu amigo mendigo, tu renascerás na terra e também serás rei. Então, nesse estudo, a gente vê a importância da gente visualizar os dois lados. Muitas vezes a gente olha tudo de uma narrativa. Hoje nas redes sociais é muito comum isso. Acontece algum fato e aí todo mundo já julga e comenta: fulano, por exemplo, algum acidente, todo mundo, deve ter sido isso, aquilo, todo mundo já julga, já sabe tudo e não vê os dois lados, né? Não tenta se colocar. Aqui o exemplo: o mendigo, mesmo que ele tivesse sofrido
ele tinha muito peso ainda. E ele só conhecia um lado. E a gente deve sempre ter em mente isso, né, de não julgar o outro. É muito difícil. Eu lembro de um amigo meu que falou, e de certa forma eu até concordo com ele sobre o julgamento, que ele falava que não adianta, o julgamento você não pode falar ou depreciar uma pessoa, mas o nosso cérebro, muitas vezes, você olha algo e você julga, porque é da condição normal do ser humano. Por exemplo, a gente sai de casa e tá frio, num instante, pá, tá frio, né? Ou ele dava alguns outros exemplos que eu não vou dar aqui, mas muitas vezes você... Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, eu tô com piercing na rua. Eu tô passando na rua, aí uma pessoa passa por mim e vê o piercing. Ela vê o meu piercing. Muitas vezes ela não quer me julgar, né? Ou, tá usando brinco, brinco é coisa da mulher, enfim. Mas, rapidamente aquela pessoa passou, ela viu, ela não tem como desver aquilo. Então, em um milissegundo que seja, aquela pessoa vai fazer uma espécie de julgamento. Mas acontece, né? Porque é do cérebro. O que a gente não pode é julgar a pessoa negativamente, ou muitas vezes criando fofoca ou algo assim, e sempre se colocar no lugar daquela pessoa. Porque aquele primeiro choque, muitas vezes a gente vai ter. A pessoa faz uma coisa errada, a gente se choca, mas primeiro não, tá. Ó, vamos ponderar, vamos tentar ser justo, né, em todos os nossos atos. É isso, pessoal. Até o próximo estudo. Fiquem todos com Deus.